Antes de Jesus proferir a oração do Pai Nosso, Jesus vai estar trazendo ali algumas orientações sobre a oração. Bem, nessas orientações que Jesus vai trazendo ali sobre a oração, Jesus diz, né, que ao orarmos para não fazermos uso de vãs repetições, diz que ao orarmos na sinagoga, para que não oremos de pé na sinagoga ou nas praças, né, tendo a finalidade de ser visto pelos homens, né. E ele diz também, né, que ao orar, para que possamos entrar em nosso quarto, fechar a porta e orar a Deus em secreto, né. Bem, e interessante, né, e depois dessas orientações, né, do Pai Nosso, com uma oração modelo, que vem trazer princípios para serem aplicados em todas as nossas orações, entre esses princípios aí que Jesus vem trazendo, né, com a oração do Pai Nosso, né, o reconhecimento de que Deus é Pai e que Ele é Santo, né? E quando lá diz, né, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores, vem enfatizar, né, que nós devemos buscar o perdão de Deus, tendo antes perdoado o próximo. E lá diz também para pedir sempre, né, o reino de Deus. Apesar de viver bom ou ruim aqui, nós sempre temos que pedir que venha o reino de Deus. Lá quando fala, por exemplo, né, o pão de cada dia que nos dá hoje, por exemplo, né, lá vem mostrando para nós, né, a necessidade de nós orarmos pelas nossas necessidades temporais. E lá quando diz, faça sua vontade assim na terra como no céu, vem mostrar para nós que a vontade de Deus deve sempre prevalecer sobre a nossa. E Jesus aqui então, né, com a oração do Pai Nosso, ele vem nos ensinando, né, vem trazendo a oração do Pai Nosso como modelo, trazendo os princípios que devem ser aplicados em nossa oração, todas as vezes, né, que formos orar. E alguns acham, por exemplo, que ao orar, deve sempre estar repetindo, né, a oração do Pai Nosso, né? Mas nós vimos, né, que antes mesmo de proferir a oração do Pai Nosso, ele diz, para não fazer uso de vãs repetições. E Jesus, no decorrer da Bíblia, por exemplo, você vai ver ele fazendo diversas outras orações, mas em uma delas, né, ele repete ali, por exemplo, o Pai Nosso, né? Então, com tudo isso, né, fica claro que o Pai Nosso, ele serve como modelo, padrão para nós aplicarmos em todas as nossas orações que nós fizermos. Agora, olha que interessante, né? Jesus aí continua ensinando sobre a oração, contando a parábola do amigo importuno, né? E interessante, se você prestar atenção no verso 5 aí da parábola do amigo importuno, o início diz assim, disse-lhe ainda Jesus, ou seja, esse disse-lhe ainda, em outra versão vai estar aí, continuou ainda. Isso demonstra que Jesus, né, teve ali a intenção de continuar ensinando ali sobre a oração. Ou seja, ele não parou de ensinar sobre a oração quando trouxe a oração do Pai Nosso, por exemplo. A oração do Pai Nosso ele vem trazendo princípios fundamentais que devemos sempre aplicar em nossas orações, mas ele não parou por aí. Ele vem trazendo a parábola do amigo importuno, querendo nos ensinar algo também sobre a oração. Por isso, o início do verso vem dizendo, disse-lhe ainda, trazendo esse sentido. Jesus então conta aí a parábola do amigo importuno, né? Para continuar então ensinando sobre a oração. E aí fica claro nessa parábola que Jesus, ele quer ensinar uma lição, a lição da insistência a orar pedindo a Deus, algo. Então, como cristão, nós precisamos entender isso, né? Nós precisamos insistir com Deus, com relação àquilo que pedimos a Ele, né, todos os dias. Devemos manter uma atitude insistente ali, de estar sempre pedindo algo a Ele ali, até conseguir aquilo que nós pedimos, né? Nós temos que pedir algo a Deus até conseguirmos aquilo que nós pedimos. E Jesus nos ensina, né, com isso, que nós não devemos apenas orar para conseguir. Nós nunca devemos orar para conseguir, mas orar até conseguir. Isso que Jesus vem querendo nos ensinar com a parábola do amigo importuno. E muitas das vezes nós limitamos Deus. E
Deus é um Deus bom, um Deus poderoso, e suficientemente para te dar tudo aquilo que você pede a Ele. Contanto, né, que tão somente você persista e não desista em pedir aquilo, né, que você almeja. Claro, isso não significa que Deus, né, vai lhe atender no seu tempo e do seu jeito também. E um dos princípios da oração do Pai Nosso, por exemplo, né, é: seja feita a sua vontade, assim na terra como... Ou seja, a vontade de Deus deve prevalecer sobre a nossa, seja aqui na terra como no céu. E claro, né? Ou seja, a vontade de Deus deve sempre prevalecer sobre a nossa. Esse é um princípio que a oração do Pai Nosso deve trazer. Mas, se você insistir e for da vontade de Deus, o seu pedido no tempo de Deus e da maneira dele, Ele vai conceder. É por isso que Jesus, por exemplo, conta a parábola do amigo importuno, para ensinar que devemos pedir até receber de Deus o que pedimos. Está pedindo, por exemplo, por um namorado ou uma namorada e ainda não recebeu? Continue orando. Está com problema no casamento que não se resolveu há muito tempo? Continue orando. Está orando para alguém se converter há anos e essa pessoa ainda não se converteu? Continue orando. Está orando, por exemplo, por uma necessidade ou a realização de um sonho e ainda não aconteceu? Continue orando. No relacionamento humano, por exemplo, no relacionamento humano, nós conseguimos aquilo que pedimos por duas vias, ou por duas razões. Uma é pela amizade ou pela insistência, não é isso? Muitas das vezes a gente concede algo para um amigo que pede tanto, né? É porque nós somos amigos, mas muitas das vezes pela insistência dele ao pedir a gente acaba concedendo. Claro, a amizade dá essa liberdade, né? A amizade dá liberdade para pedirmos algo que nós temos, né, com aquelas pessoas como amigo. E aos amigos de verdade, por exemplo, né, os amigos verdadeiros, eles sempre vão considerar um pedido seu. Sempre vão considerar um pedido. É claro que alguns amigos, né, são meio abusados, né? São meio abusados, né? E podem pedir coisas que nem sempre estamos, né, dispostos ali a dar. Mas pela insistência a gente acaba concedendo, não é mesmo? Muitas das vezes pela insistência a gente acaba concedendo. E no relacionamento com Deus, para conseguirmos o que queremos, precisamos, né, ter comunhão com Ele, intimidade com Ele, e sermos, né, insistentes. Não sou eu que estou dizendo isso. Jesus está dizendo isso na parábola, por exemplo, do amigo importuno. A insistência, ela é incentivada por Deus e valorizada por Deus. Porque é um ato de fé também, de certa forma. Pessoa que insiste e persiste em uma oração, isso é um ato de fé. E alguém, por exemplo, que diz assim: faz tempo que eu peço, mas ainda não recebi. Vou continuar orando. Isso é a demonstração de uma pessoa que realmente crê em Deus e que tem fé em Deus. Com certeza. Até conseguir. Ou seja, a insistência não é antiga. Jesus ensina isso, né? E essa atitude, por exemplo, é de uma pessoa que acredita em Deus, que tem fé em Deus, e que por isso, né, Deus incentiva e a valoriza e aceita esse tipo de atitude. Jesus, por exemplo, incentiva a ir a Deus pedindo a Ele que atende a nossa necessidade. Agora no verso 9, quando vai falar isso, Jesus incita a orar. No verso 9, Jesus ainda aí ensina sobre a oração. Ele diz: por isso, logo no verso 9, no começo, ele vai dizer por isso, e essa expressão aí, por isso, se refere ao amigo importunador. Ao amigo importunador que insiste aí na parábola, que conseguiu o que queria por insistir com seu amigo. Jesus toma como base aí esse caso da parábola para continuar ensinando sobre a oração.
É por isso que ele diz, por exemplo, né? Pedi e dá-se-vos-á, buscais e achareis, batei e a porta será aberta. Por isso que ele diz isso. Ele usa essa expressão justamente contextualizando ali, né? No bater na porta ali, ao pedir ao amigo, né? Para dar ênfase aí, o ensino sobre a oração. E Jesus aqui nesse texto, ele nos motiva a insistir na oração com Deus. Assim como o homem da parábola aí, insistiu com seu amigo até conseguir aquilo que ele queria. De tudo que nós pedimos a Deus, o que Ele mais deseja de nos conceder é o derramamento do Espírito Santo em nossa vida. Jesus ele nos incentiva a orar, dizendo que se pedir, nos será dado, se buscar, acharemos. Ele diz que o Pai humano, aqui na terra, né? Ele diz que o Pai humano dá boas dádivas aos seus filhos, né? E o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que o lhe pedirem. Aqui é feito um contraste, né? Feito um contraste entre o Pai humano e Deus, né? O Pai do céu. Enquanto o Pai humano aqui na terra, né, se agrada em dar aos seus filhos alimentos, roupas, presente, estudo, né? O Pai do céu se agrada em nos dar o derramamento do Espírito Santo. O que Deus mais deseja em nos dar e se agrada em nos dar é o derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo é a maior necessidade do cristão nessa vida. Talvez você pense, né, que a sua maior necessidade hoje é o emprego, é cursar, né, uma faculdade, saúde, namorar, casar, ter dinheiro. Mas na verdade a sua maior necessidade e a nossa maior necessidade como cristão, né, a nossa maior necessidade é o derramamento do Espírito Santo em nossa vida. O Espírito Santo é que nos dá